Olá pessoal, depois de um breve, não tão breve assim, hiato, estamos de volta aqui com o nosso curso HTML e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante dentro de uma estrutura de um documento HTML, que são metadados, né? Metadados em HTML. E o que seriam então metadados? Bom, metadados, pessoal, é tudo aquilo, são dados que informam sobre dados. No caso, são dados que a gente insere para informar sobre o documento que a gente está criando. E hoje a gente vai discutir por que isso é importante. A gente vai falar sobre os metadados que especificam a codificação de caracteres do seu documento. Calma, já vou explicar o que isso significa. A gente vai aprender a adicionar um autor e uma descrição sobre o nosso site. E a gente vai falar sobre a relação entre metadados e mecanismos de busca. Vamos lá então? Bom, existem vários tipos de tag meta que você pode adicionar ao seu head, tá? Falando nisso, ó, só para lembrar para vocês, toda tag meta ela vai inserida aqui dentro do head, ok? Por padrão, quando a gente cria esses documentos automáticos, aí a partir do Emmet, por exemplo, no Visual Studio Code, né, aquilo que é autocompleto, eu já mostrei para vocês em algum vídeo, é autocompleto o documento, sem você precisar digitar desde o zero, ele traz algumas metas já por padrão no seu documento, pronto para você, porque ele sabe que aquilo ali é indispensável pelo momento de desenvolvimento que a gente está vivendo. Não dá mais para fazer site sem aquelas informações, né? Mas no caso aqui, eu já inseri os dois que nós vamos tratar aqui, inseri manualmente, mas vamos falar aqui sobre os automáticos, e aí depois eu explico passo a passo cada um o que quer dizer esses metadados aqui. Então, a primeira que aparece aqui é meta com um atributo charset, e ela tem por valor o UTF-8. O charset é um atributo que vai determinar que tipo de codificação o documento vai estar autorizado a utilizar, a não só utilizar, como a reconhecer. Existem vários tipos de charset que você poderia utilizar, mas a questão é que as linguagens humanas, a língua humana, ela é diferente, nem todo mundo tem a sua escrita, a sua linguagem, a sua língua baseada num modo ocidental de escrita e de leitura. Por exemplo, no Oriente, são caracteres totalmente diferentes, né? Vocês imaginam as múltiplas línguas que existem dentro do continente asiático, por exemplo, né? A China com aqueles caracteres diferentes do mandarim, no japonês também é diferente, árabe é diferente. Enfim, essa codificação aqui ela, na realidade, ela permite com que todos esses caracteres eles sejam lidos. Antes, isso não era um padrão. Então, muitas vezes você fazia uma página e dependendo do tipo de caractere que você estava sendo utilizado, o browser não reconhecia. E aí ele colocava lá umas coisas estranhas. Eu não sei se vocês já chegaram a ver um quadradinho, você não conseguia ler o texto direito. E isso, pessoal, não é só em relação a essas línguas que são muito diferentes do que nós falamos aqui no Ocidente, mas até na língua portuguesa, que se utiliza, por exemplo, de caracteres que não são comuns na língua inglesa e em outras línguas, como as línguas latinas de uma forma geral, né? O C cedilha, o tio, tão comuns na nossa língua, não eram reconhecidos porque o tipo de charset aplicado aqui era um outro tipo. Eu acho que era até ISO 9 alguma coisa. Não interessa ensinar isso para vocês porque isso está incorreto. De qualquer forma, mesmo que vocês queiram testar, por exemplo, pesquisar aí tipos de charset, né? Tipo de caracteres que eu quero usar no meu documento. Os navegadores mais modernos, eles corrigem automaticamente para o UTF-8, que é para possibilitar que toda e qualquer linguagem seja lida. Isso também é uma questão de usabilidade, ok? Então, esse conjunto UTF-8 nada mais é do que um conjunto de caracteres universais que permite com que você utilize qualquer tipo de língua humana com qualquer tipo de caractere, e isso vai ser renderizado direitinho pelo browser. A outra tag meta inserida nesse head aqui é a que tem por atributo name viewport. Eu não vou explicar isso aqui com todos os detalhes agora, porque nós vamos falar muito sobre essa tag meta quando a gente estiver estudando design responsivo, web design responsivo, ou seja, a forma com que a gente faz, os parâmetros e as regras que a gente cria em CSS para que o nosso site se adapte aos diferentes tipos de tela dos diferentes dispositivos que os usuários podem utilizar para acessar o nosso site. Eles podem utilizar um celular, eles podem utilizar a televisão, monitores de diferentes tamanhos, tablets, celulares na horizontal,
né? Tablet na vertical ou na horizontal. Então, tudo isso reflete na forma, na aparência como o nosso site é disponibilizado para o usuário. Antigamente, o que você fazia era forçar uma barra, né? Todo o conteúdo que foi pensado para a tela era exprimido lá para telas, para monitores, por exemplo, acabavam sendo exprimidos numa telinha lá de celular. Isso não é o ideal. Então, a gente vai falar mais detalhes sobre isso quando a gente estiver vendo design responsivo. A outra tag meta que eu inseri aqui manualmente foi a meta name author, ou author. O que significa? É um atributo name, como vocês viram em cima, ou seja, é o nome que é dado ao tipo de dados que nós vamos inserir no nosso documento. Então, o tipo de dado qual é? É o autor. Que autor? O autor da página. E o conteúdo, que aí justamente são os dados verdadeiros. Ele vai aqui, ó, content. Quem é o autor dessa página? No meu caso, sou eu, Márcia. Eu coloquei meu nome aqui, vocês coloquem o nome de vocês. Então, essa tag aqui, meta, ela tá informando, né, sobre o dado de autoria da página, tá? Então, na seguinte, a gente tem um tipo de metadado que vai informar sobre a descrição da página. Então, novamente, o que a gente coloca aqui? A gente coloca o tipo de dado que a gente vai informar sobre o documento, no caso é a descrição da página, e depois você vem com o conteúdo, né, dessa página. E nesse caso, não é o conteúdo da página, né, é o conteúdo do metadado. E aqui dentro é efetivamente o conteúdo da página. Então, o processo é simples, vai escrever meta, vai dar os atributos. Esses dois pares de atributos são muito comuns, né? Então, você tem o name aqui, e você tem dizendo que é uma descrição. E o que descreve? Qual é o conteúdo que descreve? Esse aqui, ó. Esta é uma página para aprender HTML. Pode ser qualquer coisa. Imagina que vocês estejam fazendo aí para um cliente de vocês, dono de um pet shop. Vocês estão fazendo uma página sobre um pet shop. Então, vocês vão colocar lá. Essa é a página do pet shop X, trata bem o seu animal, faz tudo por seu cãozinho. Aqui ele estará seguro, temos todos os tipos de ração. E por que isso é importante? Porque na hora que os mecanismos de buscas vocês forem indexar o site de vocês no mecanismo de busca, ele não vai simplesmente apresentar o link lá da página. Pet Shop, cachorro feliz. Não, ele vai colocar Pet Shop, cachorro feliz e toda a descrição que o proprietário quer que coloque. Então, isso é mais uma chance com que alguém que esteja procurando um pet shop escolha o seu para comprar, porque você pode fazer todo um marketing, pode falar da realidade do seu pet shop, os serviços que ele provém. Por isso que ela é importante. Agora, tem uma outra meta que eu nem escrevi, vou escrever conjuntamente aqui com vocês, que caiu em desuso, mas eu vou ensinar para vocês porque ainda é muito comum, que é a meta keyword. Já que a gente está falando sobre mecanismos de busca, a gente vai falar sobre ela. E aí é o mesmo procedimento, o par de atributo é o name e o content, nesse caso também. A gente vai colocar aqui as aspas. Gente, o que é esse... Deixa eu fechar aqui a tag meta. O que é esse metadados aqui, keywords? Isso aqui é como se fossem palavras-chave que descrevem o conteúdo que você tem na página. Também costumava ser de grande utilidade para os mecanismos de busca, porque você, no caso, sendo pet shop, quais palavras-chave que eu poderia colocar aqui? Colocaria animais, cachorro, gato, ração, né? Veterinário. Então, todas as palavras-chave que têm relação direta com o tipo de negócio que a gente está fazendo. Mas isso caiu em desuso, porque houve um uso errado disso. Para chamar a atenção dos mecanismos de busca e você aparecer lá em primeiro lugar, o que as pessoas faziam? Inseriam palavras-chave que nada tinham a ver com o site. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de uma página de um pet shop, e de repente aparecia lá a palavra Neymar, porque é muito buscado. Aparecia até conteúdo pornográfico, por exemplo, relativo, que eram essas as buscas muito grandes, né, na internet. Então, era como se eles pegassem o que está sendo bem buscado na internet. E aí colocavam lá no site, nessa descrição, né, de cada página. E para quê? Para que aquela página aparecesse, mesmo quando o usuário não estivesse procurando por aquilo. Porque a ideia era, vá que, né, tá precisando de um pet shop, nem sabe. Aparecer lá, era como se fosse uma propaganda gratuita que o Google fosse fazer do seu negócio, quando uma pessoa não estava buscando por aquilo e aquilo não tinha nada a ver
com o que ela estava buscando efetivamente. Era só porque com o que ela queria, na verdade, né? O conteúdo não tinha nada a ver com o que ela estava buscando. Mas a pessoa, para poder fazer o site aparecer para um número de usuários infinito, colocava aqui palavras mais buscadas. Então, por isso que eu falei, Neymar, se o Neymar estivesse sendo buscado, botava o nome do Neymar. E todas as questões que queriam, podia ser o Romário, o Ronaldinho, enfim, dependendo da época, quem estivesse bombando ali nas redes sociais. Nas redes sociais não, na internet de uma forma geral. Então, isso foi banido, tá, pessoal? Então, isso aqui não adianta nada você utilizar, porque o navegador, os mecanismos de busca vão passar direto por isso aqui, ele não vai nem ler essas palavras-chave, porque corre o risco de não ter relação nenhuma dele disponibilizar esse conteúdo para o usuário que não está buscando aquilo. Tá? Então, isso foi descontinuado. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco também ainda sobre metadados, agora sobre metadados proprietários. A forma como esses metadados influenciam na forma como o seu site é visto, o seu conteúdo é visto nas redes sociais, Facebook e Twitter, tá bom? Por hoje é só, aí a tarefa de vocês é criar um documento já com todas essas metas, menos a Keyword, vou até deletar daqui porque ela não serve para nada, porque é com esse documentozinho que a gente vai caminhar até o final do nosso curso, tá bom? Muito obrigada!